Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. O senador Randolfo Rodrigues acabou de conceder uma entrevista ao vivo na CNN. Vejam só, para atacar o Bolsonaro, na verdade mentir sobre o governo federal, e tudo isso com qual objetivo? Defender o queridinho, o bandido de estimação dele, no caso o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Editora, solte por favor o primeiro trecho a seguir que precisamos aqui esclarecer. Esse tema de agora é sobre o alto índice de rejeição entre os dois primeiros colocados na pesquisa, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, e o alto índice também de brancos, nulos, indecisos, como os dois pretendem pegar essa fatia da população. Primeiramente, partindo desse tema, o que as pesquisas falam é que a candidatura do presidente Lula é a que tem uma menores rejeições. Veja, pesquisas, dados mais recentes, até recentemente a Genial Quest, a Poder Data, coloca que a maior rejeição de Jair Bolsonaro, as outras rejeições, a rejeição de Dória, de Ciro, são maiores do que a rejeição do presidente Lula. Interessante. Então quer dizer que, segundo os institutos de pesquisa, a velha imprensa e o senador Randolfo Rodrigues, o candidato que possui uma das maiores, ou talvez até a maior rejeição do povo brasileiro é Jair Messias Bolsonaro? Segundo essa mesma turma, pelo que eu entendi aqui, do trecho que nós acabamos de escutar, é de que Luiz Inácio Lula da Silva, ao mesmo tempo, teria a menor rejeição, seria o pré-candidato à presidência da República, mais querido do povo brasileiro? Será que é isso mesmo? Bom, vamos fazer o seguinte, editora, solta o trecho a seguir para verificarmos a forma que Lula, sim, Lula, foi recebido no interior do estado de Minas Gerais. Bem interessante. Bom, agora vamos ver a forma que Lula, o tal líder das pesquisas, o tal mais querido pelo povo brasileiro, foi recebido aqui no interior do estado de São Paulo. Mas eu não me canso. Vamos ver agora o tamanho das manifestações pró-Lula em algumas partes pelo Brasil. Podemos falar primeiro, vamos ser honestos, né? Vamos ser justos. Vamos pegar a capital paulista, aonde mora a maior concentração de pessoas de todo o país. Em tese, teríamos uma mega manifestação, não é mesmo? Bom, mas parece que não foi bem isso que aconteceu, até porque a turminha do petista foi organizar uma pedalada pro Lula e sequer 30 pessoas compareceram. Olha aí o resultado. Mais do que nunca eu preciso da sua ajuda. Uma grande amiga acabou de descobrir a síndrome de Sjögren, que afeta órgãos, cérebro e tantas outras partes do corpo. Mas, no caso dela, afetou os dentes, fazendo com que Tamara não consiga mais voltar a sorrir. Por isso que nós queremos uma vaquinha, a qual você pode colaborar clicando no link que se encontra aqui embaixo deste vídeo, ou mesmo doar qualquer valor através da chave de celular no Pix, DDD 11 95668 0107. Meu muito obrigado. Viu só, Randolfo Rodrigues? Pra que mentir, meu caro? Você não precisa disso, fale a verdade. Mas eu sei, a verdade te incomoda, te entristece, coloca desespero em você, que é o coordenador nacional da campanha do PT, não é mesmo? Mas fazer o quê, né? A realidade é uma só. Mas olha, Randolfo Rodrigues não parou por aí, ele continua afirmando mais besteiras. Sobre outra consideração que eu acho importante, realmente as pessoas têm que ter lembrança do governo Lula. Lembrança daquele tempo em que a economia crescia 4%, em que o brasileiro, no final de semana, tinha o churrasco, tinha o feijão em casa.
lembrança daquele tempo que o poder do salário mínimo dava para pagar aluguel, lembrança daquele tempo que o poder do salário mínimo dava para comprar a cesta básica, lembrança daquele tempo em que o Brasil era respeitado internacionalmente, lembrança daquele tempo em que as campanhas de vacinação, em menos de 4 meses, vacinavam Sim. mais de 80% dos brasileiros. É esse o tempo realmente que vai ser pautado para que as pessoas tenham lembrança nessa eleição presidencial. Olha, alguém quer rememorar o passado? Sem problema, Randolfo Rodrigues. Vamos trazer à tona os fatos. Olhe, por favor, aí na tela, senador, as notícias que vocês estão tentando esconder, que aterrorizam o passado do PT, escândalos e mais escândalos de corrupção. Mensalão, Petrolão, Refinaria Abreu e Lima parada por causa dos escândalos de corrupção, desvio do dinheiro público nas obras da transposição do Rio São Francisco e por aí vai. Ah, mas calma lá, editora, coloca agora essa foto aí na tela. Você tá vendo aí, ó, um monte de maleta cheia de dinheiro. Sabe de quem que é, o senador Randolfo Rodrigues? De um ex-ministro de Dilma Rousseff. É, um ex-ministro do PT, um ex-aliado de Lula, um ex-amigo teu, Randolfo Rodrigues. Olha aí, maleta repleta de milhões e milhões de reais, para ser mais preciso, 52 milhões de reais escondidos em Salvador, num apartamento na capital do estado da Bahia, escondido por Gedel Vieira Lima. Que coisa, não? É desse passado que o povo precisa se lembrar. No caso, o passado verdadeiro. E outra coisa, senador, falar que o povo brasileiro tem saudades da época em que o Brasil crescia 4%. O Brasil está crescendo quase 5% em meio a uma pandemia, em meio à política do fica em casa, que economia a gente veria depois. Política esta defendida pelo senhor. Ah, mas sobre isso, Randolfo Rodrigues foi mais profundo. Ele resolveu afirmar o seguinte também, viu? Eu não tenho muito conhecimento do mundo fora. Agora eu tenho conhecimento do Brasil adentro. No Brasil adentro, eu lembro que o presidente Lula saiu do governo em 2010 com 90% de aprovação popular. Poderia, naquele momento, inclusive, atender às sedições que existiam para ter um terceiro mandato. Não, ele respeitou a Constituição, respeitou a democracia brasileira e saiu de cena com o presidente da República. O presidente Lula nasceu sob a democracia, foi eleito, disputou eleições sob a democracia, perdeu eleições sob a democracia, reconheceu democraticamente o resultado das eleições e, ato contínuo, ganhou eleições sob a democracia, foi reeleito sob a democracia e, quando terminou o seu mandato, cumprindo a Constituição, saiu de cena, deixando o Brasil crescendo a 5% da economia. Nós temos realmente preocupação com a polarização crescente e com a crise do presidente, porque se criou, lamentavelmente, no Brasil algo que não faz parte do Brasil, um clima de violência. O clima de violência, dizer que basta uma granadinha, como disse ainda ontem Jair Bolsonaro, contra os seus opositores, esse clima não é patriótico. Sabe o que é patriótico de verdade, Luciano, meu caro Zequinha? Patriótico de verdade são mais de 600 mil brasileiros que, lamentavelmente, perderam a vida por conta do descaso do governo em relação à pandemia da Covid-19. Patriótico de verdade são milhões de brasileiros que hoje estão sendo condenados a viver na rua e hoje têm que passar frio nas cidades de São Paulo, de Porto Alegre, de Florianópolis, do Rio de Janeiro, por conta da política de exclusão social e dos quase 11 milhões de desempregados que estão aí desempregados devido à política implementada por Jair Bolsonaro. Patriota de verdade são aqueles milhões de brasileiros que não estão tendo dinheiro para comprar cesta básica, para colocar feijão, que foram obrigados a voltar à fila do osso. Esses são os patriotas de verdade. É em nome desses patriotas de verdade que o Brasil tem que voltar a feliz de novo com Lula presidente. Opa, pera um pouquinho aí. É sério mesmo que você, Randolph, vai mentir assim, na cara dura, de novo, dizendo que a culpa do presidente Bolsonaro recai em relação à inflação, ao preço dos alimentos, do combustível, do desemprego? Não, como eu disse agora há pouco, quem defendeu a política do fica em casa, que economia a gente viria depois, foi você. Vocês passaram um tremendo de um pano, por exemplo, para o senhor Wilson Witzel, que já tinha sido afastado e impeachmentado por unanimidade devido aos escândalos de corrupção que atingiram o seu governo estadual. Wilson Witzel teria superfaturado a compra de equipamentos médicos, inclusive na construção de hospitais de campanha. A forma que ele foi tratado por você, senador Randolfo Rodrigues. Ah, Wilson Witzel, você quer um copinho de água?
Ô, governador, com licença, o senhor acha que o ar-condicionado está confortável para o senhor? Sem vergonha, Randolfo Rodrigues, você e teus parceiros, atolados até o pescoço, em escândalo de corrupção, o senador Renan Calheiros e Omar Aziz ficaram quietos, calados, para governadores, para prefeitos, ladrões que roubaram o povo brasileiro, se calaram diante do consórcio Nordeste, aquele mesmo que teria supostamente gastado mais de 50 milhões de reais em compra de respiradores, na quantidade de 300 equipamentos, ao custo de quase 150 mil reais cada um, inclusive respiradores estes que até hoje muita gente não sabe sequer o paradeiro. A grande verdade é que o presidente Jair Bolsonaro destinou bilhões e bilhões de reais em pagamentos para o auxílio emergencial, um valor que foi extremamente benéfico para famílias brasileiras que ficaram impedidas de trabalharem graças a uma parte do judiciário brasileiro que, em conluio com senadores, como é o caso do senador Randolfo Rodrigues, governadores e prefeitos, impediram com que o povo trabalhador pudesse sair de casa para levar o sustento para a mesa. Você que está me assistindo aqui se lembra muito bem disso, não? Inclusive, pessoas foram presas em praça pública pelo simples fato de quererem caminhar. Tá doendo meu braço! Comunista do inferno! Portanto, Randolph, não tente mentir em rede nacional, pois eu, Felipe Lentz, estarei pronto mais uma vez para te desmascarar. No caso, fazer o trabalho que a jornalista que nós vimos agora há pouco na CNN deveria fazer, mas não fez. Muito pelo contrário, soltou um sim no meio da entrevista, aparentemente concordando com tudo. Pessoal, se você gostou deste conteúdo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Lentz, falo daqui do estado de São Paulo, sou pré-candidato a deputado federal. Te vejo na próxima oportunidade ou na próxima tentativa de manipulação do povo brasileiro por parte desta turma. Tchau, tchau.